Neemias, capítulo 5. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: surgiu então uma grande queixa do povo, dos homens e de suas mulheres, contra os seus irmãos judeus, pois havia alguns que diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, precisamos de trigo para comer. Havia também os que diziam: penhoramos os nossos campos, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguir trigo para comer. Havia ainda outros que diziam: tomamos dinheiro emprestado, até para pagar o imposto do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós e nossos compatriotas temos o mesmo sangue, e nossos filhos são como os filhos deles, e mesmo assim estamos sujeitando nossos filhos e nossas filhas à escravidão, e de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues à escravidão. Não podemos evitá-lo, pois nossas terras e vinhas pertencem a outros. Ao ouvir essas reclamações e acusações, fiquei furioso. Analisei tudo e depois adverti os nobres e oficiais. Disse-lhes: estais cobrando juros dos vossos compatriotas. Por isso convoquei uma grande assembleia contra eles e disse-lhes: nós, segundo as nossas posses, compramos de volta os nossos irmãos judeus, que tinham sido vendidos aos outros povos, e agora vendestes os vossos irmãos? Assim, eles teriam de ser vendidos a nós novamente? Eles então se calaram e não tiveram resposta. E eu prossegui: não é bom o que fazeis. Acaso não devias andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus ajudantes, lhes emprestamos dinheiro e trigo, mas vamos deixar de cobrar juros. Devolveres hoje os seus campos, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que deles tendes exigido. Eles disseram: devolveremos tudo o que pediste e não exigiremos nada deles. Faremos o que nos pediste. Chamei então os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que fariam conforme prometeram. Sacudi a dobra do meu manto e disse: assim Deus sacuda da casa e das posses todo homem que não cumprir esta promessa. Seja tal homem assim sacudido e esvaziado. E toda a assembleia disse: amém, e louvou o Senhor, e cumpriu o que tinha prometido. Além disso, desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, isto é, por 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos a comida separada para o governador. Mas os governadores anteriores oprimiram o povo, tirando-lhe a comida e o vinho, além de 40 siclos de prata, e até os seus auxiliares dominavam o povo, mas por temor a Deus, eu não agi assim. Ao contrário, eu prossegui na construção deste muro, e não compramos nenhum pedaço de terra. Todos os meus auxiliares se ajuntaram ali para o trabalho. Além disso, 150 homens dos judeus e seus oficiais sentavam à minha mesa para comer, além dos visitantes de outras nações ao redor de nós. Todos os dias, um boi e 6 das melhores ovelhas e aves eram preparados à minha custa, e de 10 em 10 dias eu recebia uma provisão especial de toda a qualidade de vinho, mas nem por isso exigia comida separada para o governador, pois as exigências que pesavam sobre o povo eram demasiadas. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto tenho feito a favor deste povo. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra.
Eu queria pensar nessa noite sobre esse tema: a falta de temor a Deus prejudica o avanço da obra. Nós estamos aprendendo aqui neste livro que Neemias, quando ele foi para Jerusalém, ele foi motivado, ele foi impulsionado, ele foi movido pela visão de Deus. Deus deu a Neemias uma visão. E que visão era essa? A visão da reconstrução, a visão da restauração, não somente estrutural, mas acima de tudo, das pessoas, da nação como um todo. Neemias estava olhando, focando em pessoas, em famílias, na nação e também nas estruturas, nos muros, nas casas, na estrutura física. Então ele foi motivado por essa visão. Nós vimos isso no capítulo 1, quando ele recebeu a informação de Anani, um de seus irmãos, sobre a condição espiritual e sobre a cidade, e aquela informação levou Neemias a orar, e ele passou 4 meses orando. Nós vimos isso no capítulo 1 e no início do capítulo 2, depois ele recebeu uma visão de Deus, uma visão de restauração. No capítulo 2, quando ele já está em Jerusalém, ele junta os seus oficiais. Nós vemos isso a partir do versículo 16, capítulo 2, versículo 16, os oficiais ainda não sabiam o que iria acontecer, e no verso 17 do capítulo 2, ele diz assim: eu lhes disse então, vede a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada e as suas portas destruídas pelo fogo. Primeiro ele enxergou, Deus primeiro mostrou a ele teve a visão de Deus, depois ele compartilhou a visão com as pessoas. Vinde, ele diz aí no versículo 17, vede, melhor dizendo, vede a triste situação, e depois ele convoca aquelas pessoas para a obra. No final do verso 17 do capítulo 2, ele disse: vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. E aí no versículo 18, ele compartilha a visão de Deus, aquilo que Deus colocou no seu coração, toda a provisão de Deus, tudo aquilo que Deus fez para que a obra pudesse ser realizada. E aí no final do versículo 18, ao ouvirem a respeito da visão que Deus colocou no coração e na mente de Neemias, as pessoas que estavam com ele disseram: levantemo-nos, Neemias 2,18, na segunda parte, e construamos os muros. E eles fortaleceram as mãos para essa obra. Então eles começaram a obra. Temos visto isso, Nosso irmão Érico tem exposto aqui, eu também, sobre o desenvolvimento da obra. Mas eu queria pensar numa pergunta inicial: se a visão que Deus deu para ele é uma visão de restauração, uma visão de reconstrução, restaurar é algo fácil? Reconstruir é algo simples? A resposta, obviamente, é não. Destruir é rápido, Se nós temos muitos programas aí na televisão sobre construção, Não vou nem falar os nomes aqui, porque a gente não ganha nada com isso, Mas existem tantos programas. Você vê lá as pessoas, as equipes chegam lá e em minutos, em algumas horas, destroem, derrubam, a antiga construção. Mas a reconstrução é um processo demorado, com várias etapas, a etapa da fundação e outras etapas da obra, Tinha um pastor amigo meu que ele fazia muita obra, ele tinha os nomes de cada etapa, e ele sempre brincava comigo dizendo assim: a última etapa da obra é o acabamento. E ele explicava por quê. Ele falou assim: é acabamento porque acaba o dinheiro, acaba a paciência com o pedreiro, Por isso tem o nome de acabamento.
Então, irmãos, a reconstrução, a edificação, tudo isso demanda esforço, trabalho diligente. E quando nós estamos pensando, e ao pensarmos que essa restauração é algo espiritual, nós precisamos considerar que Neemias e os construtores tiveram de enfrentar algumas adversidades. Da mesma forma acontece conosco. Quando Deus nos dá uma visão de restauração, por exemplo, dentro da família, ou dentro de um bairro, de uma cidade, isso demanda a adversidade. Você vai começar a orar, vai ter um movimento de oração, depois há um movimento de evangelização, de discipulado. As coisas precisam mudar, e isso exige trabalho, Se existe alguma área dentro da sua família, ou em você mesmo, que precisa ser mudado, isso demanda trabalho, disciplina, perseverança, aplicação da palavra naquele assunto, naquele tema específico. Nada é automático. E também nós podemos esperar a adversidade. Então nós vimos no capítulo 4 que Neemias e os construtores precisaram vencer os insultos dos inimigos. Os irmãos se lembram? As frases que foram ditas para eles, foi eu que ministrei no início do capítulo 4, aquelas perguntas que fazem esses fracos judeus. Eles vão dar cabo da obra num só dia, vão renascer dos montões, os montões de pó, as pedras que foram queimadas. Está aí no capítulo 4, as afrontas, eles tiveram que vencer os insultos, eles tiveram que vencer as intrigas, tentaram semear contenda, dividir o povo, e Neemias tem que reforçar a oração e a unidade do povo. Tiveram que vencer ameaças de invasão. Final do capítulo 15, eles tentaram aí atrapalhar a obra, tentaram fazer com que o povo desanimasse, mas Neemias também tomou as suas providências. Mas tudo que nós vimos até aqui, especialmente no capítulo 4, foram realidades de fora, externas. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 5, nós vamos perceber que o problema aqui era um problema interno. Era um problema interno. E a questão era que alguns judeus estavam emprestando dinheiro para outros judeus, para os seus compatriotas, e cobrando juros deles. Só para a gente se identificar aqui com o capítulo, alguns comentaristas bíblicos, eles acreditam que o que nós encontramos aqui no capítulo 5 não está em ordem cronológica, ou seja, foi um problema posterior. Embora nós vimos aqui que Neemias cita a construção dos muros no capítulo 5, ele vai citar aqui a construção dos muros, mas independente do livro estar em ordem cronológica ou não, ou seja, de fato, no meio da construção surgiu esse problema da usura, da cobrança de juros, que era proibido pela lei, de judeu para judeu, ou mesmo que tenha sido posterior, o fato é que o problema era real. E eu queria pensar então na origem do problema. Qual é a essência do problema? Por isso o tema dessa mensagem: a falta de temor a Deus prejudica o avanço da obra. Se não a obra no momento exato da construção, mas o andamento da convivência dos judeus ali em Jerusalém. O problema da usura é tratado na lei de Moisés, e Neemias então precisou corrigir essas injustiças aqui no capítulo 5, porque elas atrapalhavam a reconstrução e também a identificação da nação com o caráter
e o propósito de Deus. O caráter e os propósitos de Deus estão revelados na lei de Moisés, estavam revelados na Escritura. E quando a palavra de Deus era abandonada num determinado assunto como esse aqui, eles estavam rompendo com o temor a Deus, eles estavam abrindo mão daquilo que Deus revela na sua palavra. Nós temos um exemplo na Escritura que eu preguei recentemente aqui, quando Davi vai levar a arca para Jerusalém, ele não consultou a lei, e o resultado foi o quê? Morte, né? Ele colocou a arca num carro novo, um carro de bois, os bois tropeçaram, e a arca foi cair, o sujeito colocou a mão, né? O Uzaque colocou a mão e morreu. Aí Davi se arrepende, pede perdão ao Senhor, recorre à palavra e vai perceber que quem deveria levar a arca da aliança eram os levitas. Nos seus ombros, né, nas laterais da arca existiam umas argolas, e eles tinham lá aquelas varas que eles deveriam carregar dessa forma. Aqui é a mesma coisa. Eu quero ler com os irmãos alguns textos da Escritura que vão tratar desse tema do empréstimo de dinheiro entre judeus, ok? Percebam aí comigo, Êxodo, livro do Êxodo, segundo livro aí da Bíblia, capítulo 22, Êxodo 22, versículo 25, Êxodo 22, 25, a palavra do Senhor diz assim: se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, o Senhor está dizendo, ao pobre que vive perto de ti, não agirás com ele como credor, cobrando juros. Então, entre pessoas do povo de Deus, do meu povo, né? Essa palavra não era em relação aos estrangeiros. Há um versículo que vai tratar da questão de empréstimo aos estrangeiros, mas em relação ao povo de Israel, eles não poderiam cobrar juros. Deuteronômio capítulo 23, um outro versículo da lei de Moisés. Deuteronômio capítulo 23, versículo 19. Deuteronômio 23, versículo 19, a palavra diz assim: não cobrarás juros do teu irmão, nem de dinheiro, nem de comida, nem de qualquer outra coisa que se empresta a juros. Então nós temos aqui, poderíamos usar outros textos da lei de Moisés, que proibiam um judeu cobrar juros num empréstimo para um outro judeu, e isso é que estava acontecendo ali no contexto de Neemias capítulo 5. Mas uma coisa que me chamou a atenção, daí o tema da mensagem dessa noite, é que o que eles precisariam considerar nesse aspecto? Eles precisariam considerar o temor a Deus. E aí eu quero convidar você a abrir comigo em Levítico, um livro antes aí de Deuteronômio, né? Entre Êxodo entre Números e Deuteronômio, entre Êxodo, né, e Números, Levítico, capítulo 25, Levítico, capítulo 25, é o terceiro livro aí do Antigo Testamento. Os irmãos vão ler comigo a partir do versículo 35, Levítico 25, 35 a 38, veja o que a palavra do Senhor diz: se teu irmão empobrecer e ficar em dívida para contigo, tu o sustentarás, ele viverá contigo como estrangeiro e peregrino, não receberás dele juros, nem lucro, mas temerás o teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhe emprestarás teu dinheiro a juros, nem os teus víveres visando lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, para ser o vosso Deus. Então vejam, irmãos, de uma forma muito objetiva no texto, a palavra do Senhor vai falar sobre temor ao Senhor.
Verso 36, não receberás dele juros nem lucro, mas temerás o teu Deus. E é interessante que quando nós voltamos ao livro de Neemias, no capítulo 5, nós vamos perceber que Neemias fala do temor a Deus 2 vezes naquele capítulo, pelo menos 2 vezes, ele fala do temor. Neemias capítulo 5, versículo de número 9, a palavra diz: e eu prossegui, não é bom o que fazeis, acaso não devias andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos? Então, ele vai enfatizar o temor a Deus, porque é exatamente isso, essa era a referência, esse era o fundamento na lei, para que um judeu não cobrasse juros de um outro judeu. Temor ao Senhor, eles eram irmãos, eles estavam debaixo da mesma promessa da terra prometida, faziam parte do povo da aliança, e um precisava ajudar o outro, e sobretudo aqui que era uma questão de sobrevivência, né? E o que nós lemos aqui no capítulo 5, uma série de princípios estabelecidos, sobretudo lá, no que diz respeito ao ano do jubileu, na liberação das terras, daqueles irmãos que porventura fossem comprados para servir e deveriam ser livres, e eles estavam quebrando todos esses princípios que estão na lei. Portanto, a palavra do Senhor aqui nesse capítulo é uma chamada ao temor ao Senhor, uma reflexão sobre o temor a Deus, no que dizia respeito ao relacionamento entre os judeus, os seus irmãos. E aí eu queria pensar, trazer para a nossa realidade como discípulos de Cristo, a questão do temor ao Senhor. Será que a falta de temor a Deus prejudica a obra do Senhor? A falta de temor a Deus aqui prejudicou o avanço da obra. As pessoas estavam insatisfeitas, famílias estavam entristecidas, relacionamentos estavam rompidos, e Neemias precisou agir pessoalmente, dando exemplo, orientando as pessoas, e as pessoas acataram aquilo que foi estabelecido, e ele então termina dizendo: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, Neemias 5,19, de tudo quanto tenho feito a favor deste povo. Ele tomou as medidas que deveria tomar para corrigir aquelas injustiças, para que o povo voltasse a estar unido, coeso, num só propósito, no propósito da restauração, no propósito da reconstrução, não somente dos muros, mas da nação, E nunca podemos perder de vista que o propósito maior é a vinda do Senhor Jesus. 4 séculos mais tarde, Jesus pisa em Jerusalém, vai ao templo que foi restaurado, reconstruído, A história tem Jesus como foco central, Neemias não só foi levantado por Deus para levantar a parede, o muro, o tijolo, mas tem a ver com a obra de Deus. Da mesma forma, eu e você, Deus nos chamou para uma obra maior, para a grande comissão, fazermos discípulos de todas as nações, ser e fazer discípulos de Jesus. Mas um elemento importante no ministério cristão é o temor a Deus, na vida cristã é o temor a Deus. O que faltou ali para aqueles judeus, e trouxe um enorme prejuízo, também traz enormes prejuízos à vida cristã, a caminhada da igreja na terra, no mundo, no desenvolvimento da vida cristã, no desenvolvimento do ministério cristão. E eu quero então pensar no temor a Deus. Primeiro, o temor a Deus é a base para uma vida de santificação. Eu queria convidar você a abrir comigo em 2 Coríntios, capítulo 7, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. E nós vamos ler o versículo 1, e eu vou comentar o contexto, para nós podermos entender o que Paulo está dizendo aqui no verso 1.
Segundo aos Coríntios 7, capítulo 1, nós vamos ver que o temor a Deus é a base para uma vida de santificação. Paulo diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza do corpo e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Amém, irmãos? A santidade, a santificação, ela é aperfeiçoada no temor de Deus. E Paulo diz: visto que temos essas promessas, que promessas? As que estão nos versículos anteriores. Quando Paulo fala sobre jugo desigual, quando Paulo fala sobre uma vida que não pode ser harmônica entre Cristo e o maligno, entre esse mundo perverso e o reino de Deus. E aí o Senhor diz e promete: habitarei e andarei no meio deles, dos meus filhos, das minhas filhas, daqueles que o reconhecem como Senhor, Salvador. E aí ele diz: serei para vós, diz o verso 18 do capítulo 6, Pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. Serei vosso Pai, andarei no vosso meio, habitarei no meio de vós. Tremendas promessas. Aí Paulo começa o capítulo 7, nós temos que nos lembrar que no original não tem essa divisão de capítulo e versículo, o assunto continua, e Paulo diz: amados, visto que temos essas promessas de que o Senhor será o nosso Pai em Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus, promessa de que a partir da obra de Jesus, quando nós reconhecemos que somos pecadores, perdidos, separados de Deus e nos rendemos ao amor de Deus, somos reconciliados no sangue de Jesus e Deus se torna o nosso Pai e nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo. O Espírito vem viver em nós e começa a habitar no nosso meio e andar no nosso meio. A comunidade cristã é a comunidade habitada pelo Espírito Santo, comunidade de filhos e filhas de Deus. Paulo diz: visto que temos essas promessas, maravilhosas promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza do corpo e do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. É no temor de Deus que nós aperfeiçoamos a nossa santidade. É reconhecendo a presença dele conosco. Como José, por exemplo, lá no Egito, quando foi assediado pela esposa de Potifar, ele estava longe da sua família. E aos olhos do seu pai, Jacó, ele foi dado como morto. Essa foi a história que os seus irmãos contaram para o seu pai. José está longe da sua família, considerado como morto, longe dos seus amigos, mas quando a esposa de Potifar lhe faz uma proposta indecente, ele diz: como eu poderia pecar contra o meu Deus? Ele aperfeiçoou a sua santificação no temor a Deus, no temor de Deus. Não tinha ninguém vendo, mas ele tinha promessas do Senhor na sua vida, ele tinha a presença de Deus na sua vida, e é isso que Paulo está dizendo aqui. Há promessas, irmãos, para nós, de que o Senhor habita no nosso meio, de que nós somos habitação do Espírito Santo, de que o Senhor é nosso Pai, de que o Senhor anda no nosso meio, e nós precisamos então reconhecer, ter consciência da sua presença. Não tem nenhum oficial da igreja perto de você, não tem ninguém fiscalizando você no seu dia a dia, como você fecha negócios, como você lida com o sexo oposto, como você acessa a internet, mas você está na presença de Deus, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Neemias disse que vocês fizeram aqui foi falta de temor a Deus. O que nós estamos praticando é falta de temor a Deus. Vamos nos consertar diante dele. Temor a Deus, a falta de temor a Deus prejudica o avanço da igreja,
da obra de Deus, da vida cristã, prejudica o andamento da vida cristã, a vivência da vida cristã. O temor a Deus, em segundo lugar, é o fundamento para não brincarmos com o perdão de Deus. Olha o que diz o salmista no Salmo 130. Salmo 130. É um salmo pequeno. São 8 versículos, mas que mensagem maravilhosa. O salmista diz, Salmo 130, versículo 3, ele faz uma pergunta: Senhor, se atentares para o pecado, quem resistirá, Senhor? Se o Senhor fizer uma lista dos meus pecados, quem é que vai ficar de pé? É isso que ele está dizendo. Se o Senhor anotar cada pecado e trouxer a lista e colocar diante de nós, quem é que vai subsistir? Quem é que vai continuar vivo? Aí a resposta está no versículo 4. A resposta para o pecador: contigo, porém, está o perdão. Mas o texto não para aí. Contigo, porém, está o perdão, para que sejas temido. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam, para que sejas temido. Não é contigo está o perdão, para que a gente possa brincar com o teu perdão. Ah, o Senhor perdoa, então vamos continuar pecando. Foi o que Paulo ensinou em Romanos. Nós vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma, diz Paulo. Com o Senhor está o perdão para que ele seja temido, para que ele seja reverenciado, porque ele é o Deus que perdoa, e nós temos que valorizar esse sangue precioso do Senhor Jesus, para que te temam, para que sejas temido. O temor é que evita que nós brinquemos com o perdão de Deus. O temor a Deus, o temor que Deus põe no nosso coração, por sua presença, é que nos traz essa reverência, promove essa reverência em nós, produz essa reverência em nós, para não brincarmos com Deus, para não brincarmos com as coisas de Deus, com a obra de Deus. E ainda, o temor a Deus está relacionado com o progresso espiritual da igreja de Cristo. O temor a Deus está relacionado com o progresso espiritual da igreja de Cristo. Aquele texto de Atos capítulo 2, um texto belíssimo, que começa com aquele dia glorioso do Pentecostes. Que dia maravilhoso, um dos dias mais importantes da história da igreja, quando o Espírito Santo desceu sobre a colheita. Era a celebração da colheita, né? Aí veio sobre a colheita do Senhor, os primeiros frutos do Evangelho, que estavam reunidos, aguardando a promessa do Pai: permaneçam na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles ficaram em obediência. Aqueles primeiros apóstolos eram galileus, mas eles ficaram em Jerusalém em obediência ao Senhor, correndo risco de vida. Às vezes nós os criticamos, né? Eles ficaram em Jerusalém e tal, mas ficaram em obediência. Para eles era muito mais fácil voltar para Galiléia, menos perigoso, mas eles ficaram em obediência. Aí veio aquele dia maravilhoso, o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles começaram a falar das grandezas de Deus, e as pessoas que estavam ali de várias nacionalidades entendiam o que eles diziam na língua delas, daquelas pessoas. Eles nunca pisaram num curso de idiomas, mas o Espírito Santo operou essa obra maravilhosa, e aquelas pessoas ouviam-nos engrandecer a Deus na língua delas, na língua materna delas. E aí a palavra diz que foi um alvoroço. 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Pedro se levanta e começa a pregar o Evangelho. Algumas pessoas acharam que eles estavam embriagados,
Pedro diz: é muito cedo ainda. O que está acontecendo aqui não tem a ver com os bares abertos, tem a ver com o que profetizou Joel. O Espírito de Deus foi derramado, aleluia. A igreja nasceu no Pentecoste, o movimento de discípulos começa no Pentecoste, uma igreja viva, uma igreja forte, poderosa, cheia do Espírito Santo, homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, revestidos do Espírito, amando a Jesus e amando falar de Jesus para outras pessoas, discípulos que fazem discípulos e daí por diante. Foi um movimento explosivo, essa é a palavra, porque o Senhor disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A palavra ali é dinamis, no grego, que dá origem à palavra dinamite, explosão, aleluia. Explode o inferno, explode cadeias, rompe com grilhões. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não estamos aqui, irmãos, contando uma história bonita, nós estamos falando do Evangelho que transforma vidas, famílias, cidades, nações, etnias. Qual é a prova disso? Olha para a sua vida. Qual é a prova do poder do Evangelho que transforma? Olha para a sua vida, vê quem você era, vê quem é você agora em Cristo. Habitação do Espírito Santo, selado com o Espírito Santo, lavado no sangue de Jesus, autoridade espiritual onde você chega. Isso é obra de Deus, querido. Aí começa esse movimento, e no final do capítulo 2, a Bíblia vai nos dizer como é que aqueles irmãos passaram a viver, como viviam aqueles primeiros convertidos. A partir do versículo 42, um texto lindíssimo, diz assim: e eles quem? Esses que foram lavados no sangue de Jesus, selados com o Espírito Santo, perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada um havia temor, aleluia. Em cada um havia temor. Talvez na sua versão diga: em cada alma havia temor. E muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. O temor a Deus está relacionado ao progresso espiritual da igreja de Cristo. Temor à presença de Deus, reconhecimento de que o nosso Deus é um Deus real. Me lembro de uma frase que eu ouvi quando era novo convertido, alguém dizendo assim: olha, na minha vida o Espírito Santo é mais real do que você. O Espírito Santo na minha vida é mais real do que você. Aleluia! Daí, meu irmão, a palavra diz que em cada um havia temor. Não eram crentes de final de semana, não eram religiosos que de vez em quando se lembravam de Deus, não, eles andavam na presença do Senhor. Ser cristão é andar com Jesus, é imitá-lo, é ser guiado pelo Espírito Santo, é andar no Espírito, não é ter uma vida toda departamentalizada, dividida. Existe a gaveta da família, existe uma porta do trabalho, não, tudo está integrado. Cristo em vós, a esperança da glória, habitação, morada de Deus no Espírito. Isso não tem nada a ver com teoria, isso tem a ver com vida. Evangelho é vida, é a vida de Deus em nós, Cristo andando em nós. Onde você chega a presença de Deus. Você chega no trabalho, chega uma luz, uma labareda de fogo, aleluia. Pisou aqui uma mulher de Deus, chegou na universidade uma jovem de Deus, o fogo de Deus chega ali, meu irmão. Em cada alma havia temor. Você é uma testemunha de Jesus, meu irmão, minha irmã, que foi chamado a segui-lo como discípulo e a fazer discípulos. Temor ao Senhor está diretamente ligado ao progresso espiritual da igreja. Neemias agiu baseado no temor a Deus.
E o último versículo que eu quero ler nessa noite, o último texto, é Lucas 12, quando Jesus nos diz a quem nós devemos temer. Lucas 12, versículos 4 e 5. Jesus diz assim: meus amigos, eu vos digo, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer, a quem deveis reverenciar. Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo, a esse deveis temer. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor Jesus veio na sua primeira vinda, veio para realizar a obra da redenção, concluiu a sua obra. A prova de que o seu sacrifício foi aceito está no fato de que ele foi ressurreto dentre os mortos. O Pai o ressuscitou, confirmando que o sacrifício foi perfeito. Mas ele virá a segunda vez, como juiz, que há de julgar vivos e mortos. E qual vai ser a referência do julgamento? O sacrifício de Jesus. A base do julgamento é o sacrifício de Jesus. O preço que ele pagou para me redimir, para te redimir, para nos salvar, para nos receber na família de Deus, através do seu sacrifício. A Bíblia diz: quem nele crê não será julgado, quem não crê já está condenado. A referência é o sacrifício. Como nós reagimos, o que fizemos daquilo que ouvimos, da mensagem que ouvimos, que Deus pisou esse planeta na pessoa do seu Filho, entregou a sua vida por nós, venceu a morte e nos assegura a vida eterna no sangue de Jesus. Ele é o nosso substituto, ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Se nós nos rendemos ao seu amor e nos sujeitarmos à sua liderança, ao seu senhorio, nós temos a promessa da vida eterna. Mas eu não posso pregar a metade da verdade. O outro lado da moeda é o seguinte: quem o rejeita experimentará a condenação eterna. Por isso Jesus diz: temei aquele que pode matar o corpo e lançá-lo no inferno, na condenação. Essa é a vontade de Deus? Não. Ele te convida a receber o perdão. A primeira pregação de Jesus está registrada no Evangelho, em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Arrependei-vos e crede no Evangelho, o reino de Deus chegou. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quem crer e for batizado, no final do livro, do mesmo livro de Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16, ide, dizendo à sua igreja, por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, crê em Jesus Cristo, crê na sua obra salvadora, no seu sacrifício perfeito. Ele viveu sem pecado, ele pisou esse planeta, ele foi tentado à nossa semelhança, mas ele é o Cordeiro sem mácula, sem pecado. E for batizado, porque tem a ver com a integração ao corpo de Cristo, sujeição ao senhorio de Cristo, ser integrado no corpo de Cristo. O batismo em si não salva, porque se uma pessoa é batizada e ela não crê em Jesus, o seu ingresso no corpo de Cristo não é por conversão, é por adesão. Ninguém entra no reino de Deus por adesão, só entra por conversão, regeneração. Isso é obra de Deus, isso é obra do Espírito. O que Jesus está dizendo é que aquele que é regenerado e crer, e por conta dessa obra do Espírito vai crer nele, vai recebê-lo, vai ser integrado à família cristã. Não tem como, não, eu creio em Jesus, mas eu não quero me envolver com a igreja. Automaticamente você se torna membro do corpo de Cristo, ao nascer de novo. E você é batizado, você se sujeita à autoridade de Cristo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer
será condenado. Por isso, tema ao Senhor Jesus. Com Ele está o perdão, para que Ele seja temido. Em nome de Jesus. Aperfeiçoemos a nossa santificação no temor de Deus. E assim como na alma dos nossos irmãos lá, que viviam naquele contexto de Atos 2, a Bíblia diz que em cada alma havia temor. Da mesma forma, amados irmãos e irmãs, que haja temor de Deus nas nossas vidas, e que nós possamos ver as maravilhas do Senhor. Como Josué disse, santificai-vos, o Senhor falou para Josué, né? A ordem de Deus através de Josué, santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Um povo que teme ao Senhor é um povo que foge do pecado. O verdadeiro cristão, ele só tem um medo: medo de pecar contra Deus, medo de entristecer o coração de Deus. Que nós possamos celebrar o perdão de Deus, como o salmista diz no Salmo 130, contigo, porém, está o perdão, para que sejas temido. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Eu queria que você parasse um pouco diante do Senhor, e pensasse sobre a realidade do temor a Deus na sua vida, na sua caminhada, na sua vida cristã, na sua vida ministerial. Se nós perdemos o temor a Deus, nós perdemos tudo. Ficamos desenfreados, como aconteceu com o povo de Israel, celebrando festas na presença de bezerro de ouro, perderam o temor a Deus. E outras coisas mais que nós vemos na palavra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor mantenha a chama do temor dele acesa no nosso coração, em nome de Jesus. Aquela que habitou o coração de José, quando ele disse para a esposa de Potifar: longe de mim pecar contra Deus. A mesma chama que esteve presente no coração daqueles irmãos, no contexto de Atos 2, em cada alma havia temor. No mesmo espírito da orientação apostólica de 2 Coríntios 7:1, aperfeiçoando a vossa santificação, a vossa santidade no temor de Deus. Coloque a sua vida agora diante do Senhor, clame a Ele, peça misericórdia, peça: Senhor, não me deixe ser insensível à orientação da Tua palavra, à direção do Teu Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor colocou em nós um temor a Ti, Senhor. Uma reverência santa, que reconhece o Teu amor, que reconhece a Tua misericórdia, que reconhece a Tua bondade, a Tua benignidade, mas ao mesmo tempo reconhece a Tua santidade, Senhor. Reconhece a Tua perfeição. Ó Deus amado, ajuda-nos, Senhor, livra-nos da falta do temor, livra-nos dessa irreverência, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Que a Tua boa mão permaneça sobre o Teu povo. É assim que nós oramos, nesta noite, na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.